Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula do projeto 30 minutos de mineração no canal Minerar. Hoje nós vamos para a 17ª aula. Antes de entrar na aula, eu gostaria de falar dos treinamentos, da Minerar. Então nós temos aqui dois treinamentos. O primeiro de Mine to Mill, que é a abordagem de desmonte de rocha por explosivo, que vai ser em maio, um curso presencial aqui em Lagoa Santa. O segundo, um treinamento online ao vivo para áreas de suporte, que eu falo da cadeia produtiva da mina ao porto. Esses treinamentos também eles estão disponíveis no modo in company, ou se não pode ser gravados para a universidade corporativa. Eu trago uma novidade hoje aqui no nosso canal, porque as aulas do canal elas foram transformadas em e-books. Então nós temos aqui já lá na loja virtual da Minerar dois e-books. O primeiro e-book, Planejamento da Mineração, com as aulas 1 a 7. E o segundo e-book, Desmonte de Rocha por Explosivo, aula 8 a 12. Essas aulas elas estão disponíveis aqui na loja virtual, www.minerarconsultoria.com.br. Pode acessar a loja virtual e pode aí avaliar os e-books que estão disponíveis das aulas aqui do nosso canal. Então nós vamos agora para a nossa aula 17. Eu venho falando das operações de mina, das frotas de equipamento de operação de mina, venho falando das frotas de infraestrutura, tanto também dos tipos de equipamento, e venho falado também sobre o dimensionamento dessas frotas. Essa aula de hoje ela é muito importante, porque uma vez instalada essa frota de equipamentos na sua mina, é necessário fazer o gerenciamento, a gestão dessa frota. E aí, através dos sistemas, muito comum, o sistema de gerenciamento de frota de mina. Então, nós vamos entrar aqui, falar do sistema, muitas vezes conhecido como sistema de despacho eletrônico. Então, vamos seguir aqui na aula. Esses sistemas, denominado aí de sistemas de despacho eletrônico, qual que é o foco desse sistema? Otimizar a produtividade do transporte. Então são sistemas. Por que o transporte? O transporte, primeiro, é o maior custo da mina e a maior quantidade de equipamentos. Então esses sistemas eles foram pensados, desenhados para otimizar a frota de transporte. Mas hoje ele é muito mais amplo que só isso. Então, além de otimizar a frota de transporte, ele faz toda a gestão das demais frotas da sua mina. Tá? Então nós vamos passar aqui, deixa eu colocar uma caneta. Nós temos aqui, muito importante, esse ciclo do transporte. O ciclo de transporte, eu já falei em aulas anteriores, Então você tem aqui a carga, o equipamento vai ser direcionado, vai fazer todo o seu ciclo, carregado, vai fazer a descarga, depois ele vai ser direcionado novamente. Uma mina, tem mais de uma escavadeira, e tem uma frota de caminhões maior. Então, o sistema vem fazer essa distribuição de forma dinâmica, o sistema que chama de despacho eletrônico. E nós vamos falar desse sistema aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu tirar aqui, selecionar, modificar. Esses sistemas, toda a sua mina precisa receber uma infraestrutura para isso, Então nós vamos ter que ter todas as repetidoras de sinais de comunicação, tudo isso vai ter que comunicar com o sistema de satélite, então você tem que fazer uma infraestrutura de comunicação, tem que instalar isso na sua mina. A partir desse momento você consegue levar a sua mina toda aqui para a sala de controle, que a gente chama na sala de despacho. Então essa forma que funciona os sistemas de otimização da frota de transporte e do gerenciamento da sua frota aí na mina. O sistema de despacho, entrando mais agora no sistema de despacho eletrônico, nós temos aqui, antes dos sistemas eletrônicos, fazia toda a alocação que a gente chama dos caminhões estática. E agora nós passamos para toda a alocação dinâmica. Deixa eu colocar uma caneta. Nós vamos falar. Então, a alocação estática dos caminhões
são antes, né, dos sistemas eletrônicos. Basicamente, né, estava aqui as suas escavadeiras, carregadeira 1, carregadeira 2, suas frentes de lavra. Basicamente, esses caminhões ficavam fixos. Então, caminhão 2 só ia nessa carregadeira 1, dessa frente de lavra 1. Os caminhões 4 e 3 só para essa carregadeira 2, frente 3. Para atender uma mistura aqui, geralmente atender uma produção. Então, aqui é a alocação que chama estática. Na alocação dinâmica, que é essa figura do lado de cá, você tem aqui as frentes de lavra, 1, 2 e 3, tem as suas carregadeiras, escavadeiras, e tem os seus caminhões. Qualquer caminhão, esse caminhão 1, ele pode ir na carregadora 1, ele pode ir também na 2, esse pode ir aqui na 1 e na 2. Então, viram para atender uma mistura. Então, viram a alocação dinâmica. Logicamente, essa alocação dinâmica, ela é muito mais produtiva do que a alocação estática. Com a evolução da tecnologia 4.0, a transformação digital, foi possível, né? Nós vamos falar aqui como foi possível chegar na alocação dinâmica. A alocação dinâmica também, ela está muito atrelada também à liberação do uso de GPS, do satélite para uso civil. Década de 80, década de 90, com essa liberação do uso, aí surgiu o GPS para uso civil, né? Antes usavam mais para militar. Com isso permitiu também os sistemas, então vocês vão ver que os sistemas de despacho eletrônico, eles dependem também dos GPS, para fazer toda essa alocação dinâmica, né? Vamos modificar, vamos seguir. Eu estou usando alguns materiais, esse aqui, ó, especificamente, é a fonte do Walter, tá? O Walter, ele é, deixa eu colocar aqui no caneta. O Walter, essa é a tese de doutorado do Walter, ainda o FOP 2023. O Walter é um especialista em sistema de despacho. Então, alguns materiais aqui, eu estou trazendo essa referência do Walter, tá? Então, aqui, o que acontece, né, na hora que a gente fala em sistema, né? O que é FMS? Fleet Management System, essa sigla. Para fazer um sistema de gerenciamento de frota, você precisa de uma infraestrutura. Esse gráfico mostra essa infraestrutura para 3 tipos de alocação. A alocação estática, a alocação dinâmica e a frota autônoma. Então, aqui tem as 3 tipos de alocação. Vamos dar o exemplo nesse gráfico. Então, a rede de comunicação. Para o autônomo, que é o verde, você precisa de uma rede super bem estruturada. E você precisa de GPS de alta precisão. E você precisa de usar muita telemetria. Uma alocação autônoma. Com a alocação dinâmica, você vai precisar do GPS, mas não precisa ser alta precisão, precisão padrão. Você vai precisar de uma rede de comunicação também. E você vai precisar também de telemetria, só que em menor grau. E para alocação estática, né, basicamente você não precisa, né, de GPS, não vai, porque ela é estática. Você vai precisar de pouca rede de comunicação também. E todo esse apontamento vai ser mais manual. Então aqui, nesse tipo de alocação estática, dinâmica e autônoma, pela infraestrutura que você precisa instalar no seu site. É muito importante estudar as infraestruturas para o sistema de despacho ter boa performance, né? Basicamente é isso. Vamos selecionar, vamos modificar. Agora eu vou falar do tripé pessoas, processos e tecnologia. Toda implantação de uma nova tecnologia é baseado nesse tripé muito importante para ter sucesso na implementação. Então nós temos aqui, então eu vou basear aqui no trabalho do Walter também, tese de doutorado. Então nós temos aqui, né, primeiro a tecnologia. Então no caso aqui nós estamos falando, né, de um sistema de gerenciamento de frota. O processo, nós temos os processos, é muito importante na implantação de uma tecnologia fazer a adequação do processo, né? Você muitas vezes vai ter que fazer a revisão do procedimento operacional, do PRO, adequar os processos para receber essa nova tecnologia. Muitas vezes comete, né, esse desvio de não adequar os processos. E aí, muito importante, os fatores humanos. Os fatores humanos. Os fatores humanos, né, precisa preparar as pessoas, né, para esse processo, tanto de implementação como de uso dessa nova tecnologia.
Então aqui, né, nós temos aqui, se esse tripé, pessoas, processo de tecnologia, não é bem trabalhado, vai ter resistência à mudança. Aí vai vir uma resistência à mudança e você não vai conseguir tirar o máximo dessa tecnologia, né? Então nós temos aqui, né, você pode ter frustração das pessoas, pode ter caos, pode ter uma alienação, né, de não entendimento de toda a mudança. E o que eu recomendo nesse caso, né, para ter sucesso na implementação de uma nova tecnologia? Trabalhar esses fatores humanos, pessoas, tecnologia e processo, e fazer a gestão de mudança. Gestão de mudanças. Existe ferramenta de gestão de mudança, você consegue, né, trazer tudo isso, né, para esse processo de gestão de mudança e implementar a tecnologia da melhor forma possível na sua mina. Pesquisa operacional. Então, para o sistema de despacho, precisa de tecnologia, já falei aqui, né, satélite, sistema GPS, toda a parte da informática, né, dos computadores, mas precisa da teoria. A teoria que está por trás dos sistemas de otimização de frota, gente, é a pesquisa operacional. Nós vamos falar dela aqui. Basicamente, a pesquisa operacional, deixa eu colocar os slides. Aqui eu estou usando uma referência muito interessante que eu encontrei, que é da Aline Lacerda, um TCC lá do ITV. O TCC, deixa eu puxar isso para cá. Lá do ITV, que fala sobre o sistema de gerenciamento de frota. A pesquisa operacional, o que é a pesquisa, né? Então, essa definição, o que ela surgiu? Ela surgiu para alocar recursos escassos de forma eficiente e surgiu para fins militares, operações militares. Então, você fazer essa alocação eficiente de recursos escassos, né, de forma eficiente. E aí ela vem solucionar os problemas táticos e estratégicos. Daí o termo pesquisa operacional. Então a pesquisa operacional ela é voltada para soluções, né, de problemas táticos e estratégicos. E aqui a PO. Então a PO é uma ciência aplicada voltada aqui à resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de decisão. Tomada de decisão. Através de modelos matemáticos e depende de computador, processados em computador. Essa tomada de decisão, por que elas, voltando lá para a nossa distribuição de frota, né? O caminhão ali carrega, faz o seu ciclo, descarrega. Na hora que ele descarrega, tem que tomar uma decisão para qual máquina o sistema vai enviar. Pesquisa operacional que vai estar por trás dessa decisão. Nós vamos ver isso aqui exatamente. Então nós vamos falar de programação linear, nós vamos falar de programação mista, programação dinâmica, teoria das filas, simulação, análise de risco, teoria de jogos. E basicamente nós vamos falar aqui muito de programação linear e programação dinâmica, que é a teoria que está por trás das otimizações desses sistemas, tá? As otimizações das produtividades das frotas. Então, a pesquisa operacional. Eu não vou entrar, logicamente, nas fórmulas, né, que é mais complexo. Essa aula aqui não dá tempo de entrar, mas vamos lá. Selecionar, modificar. Aqui, eu trago um pouco mais programação linear. Então, a programação linear, ela visa fundamentalmente a solução ótima, então, solução ótima, para problemas que tenham modelos representados por expressões, por equações, nós vamos ver algumas equações aqui. Então, o objetivo da programação linear é maximizar ou minimizar uma função linear. Dita função objetiva, solução ótima dentre as soluções viáveis. Então, vamos ter várias opções de solução, só que vai buscar a ótima através da programação linear. E considera restrições do modelo. Ou, se não, né, recursos, limitações de recursos ou exigências ou condições expressas por meio de equações.
Então, nessas, você também coloca as restrições. A sua mina vai ter, vão existir algumas restrições que você consegue configurar e tratar por programação linear. Aqui algumas equações, né? Então são equações complexas, geralmente são somatórias, por isso que dependem de boa capacidade de computador para processar isso de forma rápida. Então nós temos aqui, né, a atividade a ser realizada, a produção da atividade, as restrições, os recursos disponíveis para cada atividade, da atividade J, da atividade I, o nível de operação, as restrições também, número de atividade e os recursos. Tudo isso em forma de equações que chama programação linear. Vamos seguir, selecionar, modificar, seguir. Então nós temos aqui, né? Eu falei da programação linear, agora eu vou falar da programação dinâmica. Esse também, deixa eu puxar aqui. Esse também é um material, a fonte é lá do material da Aline, tá? Do TCC, do ITV. Essa fonte de material muito bom, esse TCC. Então nós temos uma programação dinâmica. A programação dinâmica, que chama PD, ela tenta atingir em tempo real as taxas de alimentação do circuito de produção calculada pela PL. Então, a PL, como está mostrando nessa figura aqui, a PL vai calcular as taxas, né, por exemplo, do transporte, as taxas da carga, através da PL, para atingir um objetivo aqui, por exemplo, de fazer uma mistura, esse britador aqui, numa taxa de um britador. Então, as PLs calculam as taxas, a PD, ela vai tentar atingir essas taxas em tempo real. Aí entra o PD. Porque existem várias formas de você distribuir esses caminhões aqui, né? Então a PD entra nessa distribuição para atingir as taxas da PL, tá? Vamos lá, selecionar, modificar. Aqui, sistema de despacho eletrônico, basicamente, esse é um material também da Aline também, basicamente, como o despacho eletrônico trabalha. Então o despacho eletrônico trabalha. Você vai colocar a topografia da mina, deixa eu selecionar a caneta. Você vai colocar a topografia da mina, vai carregar. Vão ter as MR, melhores rotas. Vão ter várias rotas e tempo de ciclo. Depois isso vai alimentar a PL. Você vai configuração de entrada e restrições, circuito de produção, a PL vai calcular as taxas, né, de produção. E aí entra a PD. Entra aqui PD, lista de caminhões, então entra a sua frota de caminhões, as atribuições, e a PD vai buscar atender essas PL com a melhor distribuição. Basicamente essa é a base teórica, né? As interações em MR, melhor rota, PL, programação linear, e PD, programação dinâmica. Logicamente, tem toda uma teoria aí por trás, não é o objetivo dessa aula detalhar essa teoria, só como funciona. Por isso que tem que colocar todas as rotas, todos os acessos da sua mina, todas as estradas alimentam o sistema de otimização. Vamos lá, nós temos aqui mais 9 minutos de aula. Selecionar, modificar. Próximo. Sistema de despacho eletrônico, vamos continuar. Aqui só para dar um exemplo, né? O que acontece? Deixa eu colocar a caneta. Vou puxar isso para cá. O que acontece aqui? Toda a sua mina, aquelas rotas, são alimentadas aqui, ó. Tá vendo aqui todos os circuitos, né? Então chama pit graph. Todos aqui em verde aqui são as rotas de transporte, todos os pontos de chamada, as frentes de lavra. Então sua mina, ela dentro do sistema, né, lá na sala de controle, você está vendo aqui, ela ser transformada em rota, o sistema enxerga isso, principalmente para fazer a distribuição ótima do transporte, todos esses caminhos. Tudo isso, né, pelo sistema de GPS. Nos caminhões tem precisão padrão, 5, 6 metros, e nos equipamentos de cargas são instalados os GPS de alta precisão, bem preciso, na carga, né? Então com isso, você tem todo o posicionamento, né, em tempo real, isso tudo vai passar no controle, o sistema vai otimizando toda a sua mina, tá? Essa forma que funciona. Vou modificar. Vamos seguir. Aqui é bem interessante. Deixa eu colocar aqui
eu acho que vale a pena a gente, deixa eu puxar aqui, debater esse gráfico. Esse gráfico não é muito comum, esse gráfico, mas eu vou explicar ele. Aparentemente pode parecer um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila aqui. Esses sistemas, né, você tem as escavadeiras, os caminhões, ele tenta fazer um balanço de fila e ociosidade. Balanço ótimo. Vai existir um balanço ótimo, que fala exatamente esse gráfico aqui. Esse gráfico, desse lado aqui está a produção, em tonelada, a produção da mina, de um sistema de mina, né, produção. E aqui está o número de caminhões. O que acontece? A produção máxima do seu sistema, está aqui em vermelho, é dito, né, está aqui ó, a produção máxima em vermelho, é dito pela carga. Se você tem uma escavadeira, vai ser a produção máxima daquela escavadeira. As 5 escavadeiras vai ser a produção máxima daquelas 5 escavadeiras. Isso é o máximo, só que isso é uma produção máxima teórica. Se você trabalhar perfeito, né, você possivelmente não vai atingir. E aí, você vai aumentando o seu número de caminhões, você vai colocando um caminhão, você vai aumentando a produção. Você vai em direção à produção máxima definida por sua carga. Quem tem o despacho eletrônico, essa curva em verde, vai estar muito próximo da teórica. Quem não tem o sistema de despacho vai ficar em um patamar mais baixo, essa aqui, ó, sem despacho, um pouco abaixo. Essas diferenças aí é no mínimo 10% de quem tem despacho é mais produtivo, né? Agora, voltando aqui, você vai colocando caminhão, esse balanço filha-ociosidade, no início aqui poucos caminhões, né? Você tem alta ociosidade do equipamento de carga, alta ociosidade da carga, e você tem baixa fila. Só que com isso, né, você tem as escavadeiras estão muito ociosas, você tem baixa produção. Tá num patamar, você vai colocando um caminhão e vai aumentando isso. Vai chegar um momento que vai ter o balanço ótimo, tá aqui, o balanço ótimo. Balanço ótimo, filha-ociosidade. Cada mina, né, dependendo das características da mina, dos equipamentos, vai ter esse balanço ótimo de fila, de ociosidade da carga e fila dos caminhões. Vai chegar um momento aqui que você vai atingir a máxima produção. Aqui eu vou pegar o verde, que é com a máxima produção. Você vai colocando mais caminhão, vai colocando, eu vou tentar produzir colocando mais caminhões, aumenta o caminhão. Vai desequilibrar. A ociosidade vai tender a zero, só que sua fila vai aumentar demais. Sua fila aumenta demais. Então, nessa posição que não é desejado, você vai ter alta ociosidade, baixa produção. Nessa aqui, ó, você vai ter muita fila e sua produção vai tender a cair, porque vai ter muito fluxo de caminhão, vai ter mais parada, mais espera, tende a cair. Então, tem que buscar o ótimo dessa fila e ociosidade. Eu vou mostrar aqui também, modificando, que é interessante. Nós temos ali mais 5, 10 minutos de aula. Balanço de fila e ociosidade. Exatamente isso que está mostrando aqui, ó. Deixa eu puxar isso para cá agora. Colocar a caneta. Isso aqui é a fonte, a módula, tá? A módula, né? Tem um trabalho muito interessante com balanço de fila e ociosidade, que tem todo o banco de dados, né? Consegue fazer todas as análises e chegar nesse ótimo aqui de fila e ociosidade, ó. Esse equilíbrio de fila e ociosidade, ótimo. Aqui nós temos, o que é que acontece? Então, esse mesmo gráfico, aqui é fila e aqui é ociosidade. Fila de caminhão, ociosidade na carga. O que é que acontece? Você tem alta ociosidade, a sua produção é baixa, aqui é a produção. Ó. Você vai colocando caminhão no circuito, você vai aumentando a sua produção até um ponto máximo. Vai chegar um momento que você vai colocar mais caminhão, você vai ter muita fila, você vai aumentar a fila e a sua produção vai cair. Então você tem que buscar esse ótimo aqui. Ó. E com isso aqui, ó, você vai trabalhar no seu ótimo de custo. Ali você vai estar no seu ótimo custo. Colocou caminhão demais, vai ter muita fila, sua produção vai cair, você está fora você vai ter muito custo. Se você trabalhar com altas filas, o caminhão não vai produzir, ele vai ficar lá na fila, ligado, consumindo combustível. Você vai ter custo e não vai ter produção. Por isso que também chega um momento que não adianta colocar mais caminhão. Você vai estar já no máximo, vai estar na tendência. Então qual que é o segredo aí? Trabalhar todos os seus dados de fila e ociosidade do seu sistema e fazer o balanço ótimo. Aí você tem que fazer análise de dados, né? Fazer muita análise de dados, a chegar nesse ótimo que você vai ter, que nesse ótimo você vai ter
a sua máxima produtividade da sua mina, menor custo unitário aí da sua mina, tá? Isso é muito interessante, esse material. Selecionar, modificar. Vamos agora mais para o final da aula. Então, o sistema de despacho eletrônico, chamado sistema de gerenciamento de frota, ele surgiu para otimizar produtividade de transporte. Só que a partir do uso do GPS, da programação, pesquisa operacional, programação linear, começaram a também ter outros benefícios, né? Então, além disso, né, então eu vou falar aqui, por exemplo, aplicação de GPS de alta precisão. E aí entrou também otimizações, né, na sua mina usando GPS de alta precisão. Então aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né? Deixa eu trazer isso para cá. Então, na carga, ou na escavadeira, ou na pá carregadeira, instala os GPS nas máquinas, você consegue controlar avanço de lavra. Então não precisa marcar fisicamente avanço de lavra. Aqui tem um computador, vai receber esse avanço, a escavadeira vai lavrando de acordo com o avanço. Polígono de lavra, você pode carregar todos os polígonos lá, controlar os polígonos. Nível da bancada, como é alta precisão, você consegue levar essa lavra no nível, você reduz correções de drenagem. E controle de teores, como você consegue o posicionamento dessa concha, você consegue saber os blocos de lavra e você tem um controle de teor melhor quando você tem GPS ou na escavadeira ou na pá carregadeira. Aqui, trator de esteira. Então, possível instalar GPS de alta precisão no trator. Nível de corte. Você vai saber exatamente onde que você está cortando. Fazer as correções de drenagem. Você evita o uso de topografia, né? Esse sistema de alta precisão, gente, eles vêm muito reduzindo topografia. Porque você faz o projeto aí no seu planejamento, você migra para a cabine, no computador da cabine, faz todo o controle de nível. Abertura de rampa, você pode desenhar uma rampa, migrar para o computador, para o computador do trator, e ali você faz a confecção da rampa sem a necessidade de marcação física de topografia. Corte de produção, se você está alimentando uma pá também, quiser controlar o corte, é possível. E aqui as perfuratrizes, né? As perfuratrizes têm também muitos usos, né? Marcação de malha digital. Então a gente tem aqui toda a questão de a malha, você marca a malha, migra a malha, navegação na malha. Então não há necessidade de marcar fisicamente os furos, as máquinas vão navegar, vão fazer a execução dos furos por navegação. Depois você tem todos os registros das coordenadas reais, o X e o Y, e o controle de profundidade. Com isso você pode, inclusive, fazer um QAQC. Você pode comparar o que você planejou, o que você executou. Então, muito aplicado, então, o GPS também na perfuração, tá? Então, aqui algumas aplicações importantes, né, desse sistema de gerenciamento de frota. Vamos selecionar, modificar. Nós estamos basicamente fechando a aula, né? Nós estamos ali fechando a nossa aula de hoje. Muito importante também a gestão de indicadores. Esses sistemas, além de otimizar a frota de carga e transporte, reduzir custo, eles fazem a gestão desses indicadores em tempo real. Então, é possível você ter disponibilidade física, utilização e produtividade, produção, em tempo real, fechado em hora a hora ou naquele exato momento, né? Então, essa gestão de indicadores, deixa eu colocar a caneta, essa gestão de indicadores dos equipamentos de carga, transporte e infra, você consegue fazer via o sistema de gerenciamento. Então você vai ter o controle da disponibilidade física, da utilização, da produtividade em tonelada hora. Você vai ter aqui todos os paretos das paradas, consegue estratificar quais os motivos das paradas. Você codifica, né, através de código, você consegue fazer os paretos, consegue fazer ações de melhoria baseado nisso. A produção da sua mina em tempo real, aqui a grande vantagem é ter a produção em tempo real. Então esses sistemas, eles vieram muito ajudar a gestão da mina. Mina que possui sistema de gerenciamento de frota, existe dados suficientes para você melhorar a gestão. Então é uma vantagem também, você fazer a gestão, a precisão dos dados também é muito maior.
Você tem mina aí, por exemplo, tem 10 escavadeiras, 50, 80 caminhões, é muito difícil, né? Igual antigamente controlava isso, basicamente, que a gente chamava parte diária no papel, codificava, né? Era muito, você tinha um resultado da produção depois de 2, 3 dias, né? Então esse sistema, transformação digital, tecnologia 4.0, eles ajudam muito a gestão da sua mina, né? Os engenheiros vão ter os dados, toda a equipe que trabalha aí na mina, na operação, na infra, vão ter dados, no planejamento de lavra, né? Dados suficiente para você fazer a melhor gestão da sua mina de forma de segurança, produtividade e custo. Então, basicamente, vamos selecionar, vamos modificar e vamos seguir. Então, acho que basicamente ali a aula está encerrando. Então, nessa aula de hoje foi uma aula muito importante, né? Uma vez você abrir a sua mina, instalou toda a sua frota, existem tecnologias da indústria 4.0, transformação digital, esses sistemas de gerenciamento de frota, muitas vezes aí também denominados de sistema de despacho eletrônico. Espero que você tenha gostado da aula, faça a inscrição aí no canal e quem tiver interessado também nos e-books, né? Em breve vai sair o e-book de operação de mina e de infraestrutura de mina também. Então, obrigado e até a próxima aula.